Tudo bem com vocês? Vamos começar então uma correção da semana 2 do PET, volume 2 do 8º ano. O tema aí é as 13 colônias e a independência dos Estados Unidos. Atividade 1. O processo de colonização das 13 colônias inglesas na América seguiu modelos bem diferentes em relação à ocupação e exploração do território. No PET de vocês está escrito assim: as colônias do Sul se caracterizaram como colônias de povoamento e as colônias do norte como colônias de exploração, levando em consideração as pesquisas realizadas e todo o conhecimento adquirido. Observe o mapa e responda as questões. Mas tem uma observação, uma breve correçãozinha, é que as colônias do sul eram colônias de exploração e as do norte eram de povoamento, ok? Houve um errinho de digitação aqui. Afinal de contas, todo mundo erra. Quem não erra na vida, né? Aí nós temos o mapa. Observe o mapa. Aí temos aqui as 13 colônias que fica aqui bem na costa do Oceano Atlântico, nessa região aqui do mapa atual dos Estados Unidos. Aí tá falando, pinte no mapa acima, com cores diferenciadas, as colônias que representam o grupo do sul e as que representam o grupo do norte. Crie uma legenda para facilitar a identificação. Tradicionalmente, minha gente, é chamado de colônias do sul e colônias do norte. Também pode ser chamado de colônias do sul e colônias centro-norte, ou, como está aqui nesse mapa, né? Colônias do sul, as de verde, colônias do centro, as de amarelo, e as colônias do norte, as de rosa. Mas a divisão aí mais comum é sul e norte, ok? É assim que é para pintar esse mapa, beleza? B. Caracterize cada tipo de colonização levando em consideração a economia e a organização social. Aí tem a opção colônias do sul e colônias do norte. Vamos lá. Colônias do sul se desenvolveram com base na propriedade escravocrata, a plantation, onde geralmente se explorava um único produto, como por exemplo tabaco, algodão ou anil, destinado ao mercado externo. Os fazendeiros vendiam seus produtos para a Inglaterra e dela compravam quase tudo o que necessitavam. E as colônias do norte se desenvolveram com base na pequena propriedade, na policultura, ou seja, eles produziam vários tipos de alimentos e tal, na produção de manufaturas e no comércio triangular. Eu coloquei aqui um exemplo do comércio triangular. Este exemplo é basicamente assim o que eu vou explicar para vocês. Ó. O passo número 1. Eles usavam os próprios navios, né? Os colonos do norte conseguiam melaço nas Antilhas e transformavam eles em rum ali na colônia. No passo 2, eles trocavam o rum, armas e tecidos por pessoas escravizadas na costa ocidental da África. Então, eles pegavam essa produção aí e levavam para a costa da África. Chegava aqui, pegava esse rum, as armas e os tecidos, trocavam por escravos. Passo 3. Em seguida, levavam os escravizados para serem vendidos nas fazendas das Antilhas. Aí eles faziam essa rota, pá, que é esse azulzinho mais fraquinho aqui. E de lá voltavam com mais melaço de cana para transformar em rum, que é esse trajeto aqui, azul mais escuro, tá? Então, comprava, pegava a matéria-prima para fazer o melaço, fazia o melaço, trocava, pegava produtos, vinha, trocava aqui por escravos, vinha, vendiam os escravos e pegavam mais produtos para fazerem mais produtos para serem vendidos, ok? Deu para entender? Tem hora que eu acho que eu embolo um pouco as coisas, mas se não tiver ficado bem claro, pode deixar aí que eu explico de novo, tá? É só me falar aí embaixo. C.
Analise a diferença entre os tipos de colonização adotados em um futuro no qual aconteceria a independência das 13 colônias. Você acredita que essas diferenças poderiam ser um problema no processo de unificação ao território em um único país? Comente. Aí eu pus aqui algumas diferenças. As diferenças entre norte e sul refletiam-se no relacionamento dessas áreas com a metrópole. Enquanto o centro-norte foi desenvolvendo uma certa independência econômica e financeira, o sul evoluiu mantendo estreita dependência da Inglaterra, né? E como vocês viram aqui no slide anterior, há uma diferença muito grande, né? Aqui era um mercado totalmente dependente da Inglaterra, eles compravam praticamente tudo de lá, eles necessitavam das coisas de lá e tal. E aqui não, aqui eles eram, né, mais largados, mais soltos, com uma autonomia muito maior do que as colônias do sul. E aí, então, o que pode ser? Óbvio, né, que haverá sim conflitos por serem assim, ó, portanto, sendo assim tão distintas, haverá sim conflitos para a unificação do país. Um desses exemplos é a Guerra de Secessão, que foi a guerra do norte contra o sul, né, que o norte acabou vencendo, né, e aí os Estados Unidos se unificou completamente. 2. Após a Guerra dos 7 Anos, os ingleses saíram vitoriosos. No entanto, isso não significa que não tiveram perdas econômicas e em outros setores. Para minimizar os déficits na economia gerados pelo conflito, a Inglaterra resolveu estabelecer uma série de medidas de controle sobre as colônias, e em especial as colônias inglesas na América. Essas medidas de controle consistem em taxas de impostos que passariam a ser cobrados ou intensificados para que a metrópole pudesse minimizar as perdas financeiras ocorridas durante o conflito com a França. No entanto, as colônias americanas da Inglaterra não reagiram bem a essas determinações da metrópole e vários conflitos eclodiram no território americano. Entre os mais famosos está o Boston Tea Party, a festa do chá de Boston, que foi quando os colonos disfarçados de nativos indígenas invadiram navios ingleses e derramaram toda a carga de chá no mar. Esse episódio está retratado na imagem a seguir. Antes de eu colocar a imagem, eu quero reiterar a vocês que uma guerra tem muitos gastos. Embora os ingleses tenham saído vitoriosos, eles tiveram muitos problemas econômicos por causa dos gastos em manter esses soldados em guerra, armamentos, entre outras coisas que uma guerra traz, né? Então, por isso eles precisavam, né, fechar o cerco em cima da colônia para tentar tirar dessa colônia mais recursos para suprir essa falta de dinheiro, né? A falta que eles estavam tendo após a guerra. Aqui está a imagem que remete aí ao dia, né, ao Boston Tea Party, né, que foi a chamada festa do chá, quando eles derramaram, né, esse chá, esse carregamento de chá ao mar. Dá até para ver aqui eles jogando as caixas, né, que é um protesto mesmo contra a Inglaterra. Para além da lei do chá, outras medidas de arrecadação financeira foram estabelecidas. Após analisar a imagem, baseado nas pesquisas na internet, no livro didático, preencha a tabela a seguir com as informações solicitadas. Aí eu coloquei aqui, ó, o imposto, eles já estão aqui selecionados, né? Lei do açúcar, do chá, do selo e leis intoleráveis. O ano de origem, né, e as determinações. Lei do açúcar, 1764. Aumentava os impostos que os colonos deviam pagar sobre o melaço, o vinho, o café e o linho nos seus portos. Lei do chá, 1765. Altos impostos sobre o chá e controle da venda do chá pela Companhia das Índias Orientais, sediada em Londres. Então, é só essa companhia que podia vender esse chá, né? Então, ficava restrito para uma companhia só fazer esse transporte e vender, o que dificultava um pouco mais aí a vida dos colonos. Lei do selo, 1773, dizia que todos os contratos, jornais, tá escrito errado aqui,
cartazes, cartas e certidões que circulavam nas 13 colônias deviam receber um selo comprado do governo inglês, né? Mais um gasto para os colonos. Leis intoleráveis. Foi feita em 1774. Um conjunto de leis impostos aos colonos norte-americanos que as consideravam intoleráveis porque eles viam nessas leis algo abusivo, inclusive um dos exemplos dessa lei é o fechamento dos portos de Boston, né? Então, se fecha o porto, como você vai comercializar para fora? É complicado, né? Então, é isso aí. Atividade 3. Em 4 de julho de 1776, era aprovada a Declaração de Independência das 13 colônias inglesas. Em relação à sua metrópole, era criado como consequência o primeiro país livre do continente americano, os Estados Unidos da América. Porém, a Inglaterra não aceitou a declaração e iniciou um conflito com as 13 colônias sobre a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Analise a imagem a seguir, depois lê um trecho do documento. Aí nós temos a imagem, né, a legenda diz, da esquerda para a direita, Benjamin Franklin, John Adams e Thomas Jefferson reunidos na Filadélfia, na Pensilvânia, para revisar o rascunho da Declaração de Independência dos Estados Unidos, em 1776. Trecho da Declaração de Independência. Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade, que a fim de assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados. Que sempre de qualquer forma de governo se torne destrutivo de tais fins. Cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e instituir um novo governo, baseando-o em tais princípios e organizando-lhe os poderes pela forma que lhe pareça mais conveniente para realizar-lhe a segurança e a felicidade. Para as questões. Letra A. Observando a imagem, descreva a cena que você observa. Quem são os personagens contidos nela? Qual classe social eles representam? O que eles estão fazendo? Aí, se você volta lá na imagem, né, que é essa aqui, eu coloquei a descrição dessa imagem. Inclusive, citei aqui até esses papéis rasgados ao chão, que poderiam ser alguns rascunhos que não estavam dando certo. Aí eu coloquei 3 homens no entorno de uma mesa, revisando e reescrevendo algo. Nota-se também muitos rascunhos descartados no chão. Aí vem a outra pergunta. Quem são os personagens contidos nela? Aí tá aqui. Benjamin Franklin, John Adams e Thomas Jefferson. Qual classe social eles representam? Eles pertencem à classe burguesa política. E o que eles estão fazendo? Estão reunidos em Filadélfia, na Pensilvânia, para revisar o rascunho da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Então, essas informações você encontra observando a imagem e simplesmente olhando na legenda dela. Letra B. Sobre o trecho da Declaração de Independência dos Estados Unidos, quais as principais defesas que ela faz? As principais defesas eu coloquei nesse primeiro ponto aqui. Que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e instruir um novo governo. Mas, enfim, isso aqui era para ser um ponto. Na prática mesmo, né, no desenrolar aí da vivência do dia a dia, essa Constituição, aí eu coloquei aqui, ó, resguardava os direitos aos homens adultos e brancos que possuíam certa renda, terras ou rendimentos. A maioria dos habitantes dos Estados Unidos foi excluído do processo político. Sobre os indígenas, aumentou a pressão dos colonos sobre as suas terras
e principalmente no Mississippi, na região do Mississippi, ali onde tinham reservas indígenas, e aos africanos que continuaram sendo escravizados. Letra C. De qual movimento vem a inspiração para a Declaração de Independência dos Estados Unidos? Do movimento iluminista, dos pensadores que começaram a introduzir novos pensamentos filosóficos na sociedade, principalmente na questão aí de divisão dos poderes, né, que os Estados Unidos veio se tornar uma república. Letra D. Segundo a declaração, qual seria o papel do povo nesse país independente? A que povo o trecho se refere? Cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la, esse é o trecho, né? E instruir um novo governo, baseando-o em tais princípios e organizando-lhe os poderes de forma que lhes pareça mais conveniente, para rivalizar-lhe a segurança e a felicidade. Era que povo? Para quem? Para os habitantes dos Estados Unidos, a população que vivia ali. Se foi útil, curte, se inscreva, compartilha, tá? E se precisar de mim ou puder ajudar de alguma forma, estou disponível aí no Instagram, Kézia Botelho Real.